Zico faz declaração sobre o Flamengo e repercute em toda a Europa. Alô, nação rubro-negra! Preparem-se para uma revelação histórica. O Galinho de Quintino, maior ídolo da história do Flamengo, fez uma declaração sobre o Mengão que repercutiu em toda a Europa. Isso mesmo, Zico, que é uma lenda viva do futebol brasileiro, falou sobre o futuro do Flamengo e suas palavras causaram um verdadeiro alvoroço no Brasil e no exterior. O que ele disse é impactante e reflete sua visão crítica e construtiva sobre o time do coração. Já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo até o final, porque você não vai acreditar nas palavras de Zico sobre o Flamengo e o que ele espera para o futuro do Mengão. Tudo começou com uma entrevista exclusiva de Zico, em que ele foi questionado sobre o Flamengo e sobre o que ele acha do momento atual do clube. E, como sempre, Zico não poupou palavras. Ele começou destacando a grandeza do Flamengo, mas também fez uma análise profunda sobre os desafios que o clube enfrenta. O Flamengo é o maior clube do Brasil e sua história é uma das mais grandiosas do futebol mundial. Mas, com todo esse legado, é necessário que o Flamengo entenda que o sucesso do passado não garante o sucesso do futuro. O Flamengo tem tudo para ser ainda maior, mas precisa estar sempre se reinventando, se adaptando aos tempos modernos. O futebol é muito dinâmico e quem não acompanha na evolução acaba ficando para trás. Essas palavras de Zico têm um peso enorme, principalmente por ele ser alguém que viveu o auge do Flamengo e que conhece o clube como poucos. Zico sempre teve uma visão estratégica sobre o futebol e agora sua crítica construtiva visa orientar o Flamengo a se manter relevante no cenário global, mantendo sua identidade e sua paixão. Ele fez questão de frisar que, mesmo sendo Flamengo de coração, ele sabe que o clube não pode descansar sobre os louros de suas conquistas passadas. O Flamengo tem uma torcida apaixonada, um estádio que é um templo e jogadores de qualidade. Mas para manter essa grandeza é necessário um planejamento a longo prazo e gestão inteligente. Não basta apenas ser grande no passado, o Flamengo precisa continuar grande no futuro. Essas palavras de Zico agitaram o mundo do futebol e a repercussão foi imediata, principalmente na imprensa europeia, que reconhece o Flamengo como um dos clubes mais influentes do futebol mundial. Jornais como Marca, L'Equipe e The Guardian destacaram a visão de Zico, que apesar de ser um ícone do Flamengo, não teve receio de admitir as áreas onde o clube precisa melhorar. Zico foi extremamente honesto e apontou que o Flamengo, para manter sua hegemonia, deve se adaptar aos tempos modernos, como fez o Palmeiras com sua gestão sólida. Ele sabe que reconstruir a identidade rubro-negra, sem perder o essencial do clube, será fundamental para o Flamengo continuar a ser uma potência internacional, disse um jornalista do El Mundo Deportivo. No Brasil, a repercussão foi igualmente intensa. Zico Flamengo virou trend topic no Twitter e os flamenguistas começaram a refletir sobre o que Zico disse. Muitos o elogiaram pela honestidade e pela clareza, enquanto outros se sentiram desafiados pela crítica construtiva. O Flamengo precisa se reconstruir, precisa melhorar a gestão e pensar no futuro sem perder sua essência de clube vencedor e apaixonado, disse um torcedor. Zico está certo. O Flamengo precisa se atualizar e parar de viver só de passado. O Mengão tem tudo para ser ainda maior, mas precisa de mais planejamento e mais atenção ao que está acontecendo ao redor do mundo, completou outro flamenguista. O ídolo do Flamengo ainda fez questão de reconhecer os acertos da atual gestão e os avanços que o clube tem feito nos últimos anos, mas ressaltou que o Flamengo não pode se acomodar. Eu vejo um Flamengo estruturado, com bons investimentos, mas o futebol mundial não para. O Flamengo é um clube global, com uma torcida gigante e precisa continuar se projetando para o futuro, tanto em termos de jogadores quanto em termos de gestão interna. Não podemos ser um gigante que se esquece de sua essência e do que o fez grande, afirmou Zico. Agora, com as palavras de Zico em mente, muitos se perguntam: o que a diretoria do Flamengo fará em resposta a essas críticas construtivas? O clube seguirá os conselhos de um ídolo que sabe o que é necessário para manter a grandeza e a vitalidade do Mengão no cenário internacional? Ou o Flamengo vai continuar se enfrentando desafios sem dar a devida atenção ao que Zico apontou? O futuro
futuro do Flamengo está em jogo. E as palavras do maestro não podem ser ignoradas. Agora, torcedor rubro-negro, o que você acha das palavras de Zico? Você concorda com ele que o Flamengo precisa se reinventar para manter sua grandeza no futuro? O que o Flamengo precisa fazer para permanecer no topo? Comente abaixo e compartilhe com os outros flamenguistas para debatermos juntos. O Flamengo é gigante e com a ajuda de Zico, o Mengão pode alcançar o topo do futebol mundial de novo. Vamos juntos, Mengão, porque a história continua e o futuro do Flamengo está em nossas mãos. A repercussão das palavras de Zico sobre o Flamengo continuou a se espalhar, agora não só pelo Brasil, mas também pela Europa, ganhando uma atenção inesperada. Como esperado, as declarações de Zico, um dos maiores ídolos do futebol mundial, agitaram o cenário futebolístico global e, especialmente, o mercado da imprensa esportiva. Para a surpresa de muitos, Zico não hesitou em colocar o Flamengo frente aos desafios do futuro, enquanto reconhecia e respeitava o potencial do clube e a história imensa que ele representa. Quando Zico afirmou que o Flamengo precisa de uma revolução interna, um trabalho de longo prazo e que não pode se acomodar com as vitórias passadas, ele fez um alerta para que o clube mantenha sua identidade, mas se reinvente com gestão profissional sem perder a essência de seu legado. As palavras de Zico tocaram profundamente a torcida rubro-negra, pois para muitos ele é a voz da experiência no Flamengo, sendo o primeiro a trazer ao clube a mentalidade vencedora que muitos flamenguistas ainda buscam. Mas o que realmente causou um grande impacto na imprensa europeia foi a maneira como Zico elogiou o Palmeiras, algo que é raramente visto no futebol brasileiro, onde as rivalidades históricas entre os clubes são intensas. Zico não apenas reconheceu a força do rival, mas falou sobre o que o Palmeiras tem feito para se manter competitivo no futebol brasileiro e internacional. O Palmeiras tem mostrado que, com uma gestão sólida e inteligente, o clube tem potencial para continuar dominando o cenário nacional e internacional, disse Zico, destacando a organização do time de Abel Ferreira e a estratégia do clube paulista. Essas palavras não passaram despercebidas. A imprensa internacional, com especial destaque para portais como o Marca, Espanha, e o L'Équipe, França, não só repercutiram o que Zico disse sobre o Flamengo, mas também elogiaram sua postura madura ao reconhecer o trabalho do rival. Zico não é apenas um ícone do Flamengo, mas também um homem de visão, alguém que sabe que, para um clube de grandeza mundial como o Flamengo, a gestão é fundamental. Ele reconhece as qualidades do Palmeiras, mas ao mesmo tempo faz uma análise crítica e construtiva sobre a necessidade do Flamengo em se reinventar. E isso foi o que chamou a atenção na Europa, afirmou o jornalista Thomas Guidera, do The Guardian. Zico, como sempre, manteve a humildade e a sinceridade ao falar sobre o Flamengo e sua relação com a torcida. Quando ele disse: "O Flamengo tem uma torcida apaixonada e uma história que é difícil de comparar. Mas o que realmente importa é o que está por vir. O Flamengo precisa se adaptar aos novos tempos, investir em uma gestão profissional de longo prazo e sempre manter o espírito de competitividade que caracteriza o clube." Ele não estava apenas fazendo uma crítica construtiva, ele estava dando uma lição de gestão e futebol, enfatizando a importância de crescer continuamente para não perder o status de gigante global. O ídolo rubro-negro ainda falou sobre a necessidade de manter a identidade do clube, especialmente com a evolução do futebol moderno. Para Zico, o Flamengo nunca deve deixar de ser o clube da paixão, da luta e da glória, mas ao mesmo tempo precisa ser estrategicamente moderno, com uma gestão sólida e capaz de garantir a continuidade no topo das competições. O Flamengo nunca pode perder a sua essência de clube popular, mas precisa de uma gestão que seja comprovadamente eficiente, que implemente estratégias a longo prazo, que invista na infraestrutura e, claro, que seja capaz de atrair os melhores talentos do futebol mundial. Zico ainda fez questão de frisar que a cultura do Flamengo é única, mas para o Mengão continuar a ser uma potência global, ele precisará de uma estratégia moderna que envolva gestão de classe mundial, marketing global, atuação em outras frentes e, claro, um planejamento de longo prazo. Ele completou:
O Flamengo tem tudo para ser uma vitrine para o futebol mundial. Mas para isso acontecer, o clube não pode se prender ao passado. Não pode se contentar com as glórias passadas. Ele precisa inovar sempre. E isso não é só sobre futebol, mas sobre como o Flamengo vai se posicionar como uma marca global. Essa postura de Zico, ao reconhecer o sucesso do Palmeiras, mas ao mesmo tempo exigir uma renovação estratégica no Flamengo, mexeu profundamente com as redes sociais e foi um chamado à ação para a diretoria rubro-negra. A torcida, por sua vez, reagiu de maneira dividida. Enquanto alguns reconheceram a sabedoria e a honestidade de Zico, outros questionaram se o Flamengo realmente estava à altura do legado que ele construiu e se as gestões recentes estavam, de fato, fazendo o clube alcançar seu potencial máximo. Nas redes sociais, Zico falou sobre o futuro do Mengão, foi um dos tópicos mais comentados. Muitos flamenguistas começaram a discutir as estratégias do clube e se o Flamengo deveria, de fato, olhar para o Palmeiras e aprender com sua evolução. A questão do planejamento estratégico a longo prazo, colocada por Zico, gerou uma discussão sobre o que o Flamengo deveria priorizar para não se acomodar com sua história. Em resposta a essas palavras, a diretoria do Flamengo não se manifestou publicamente, mas internamente. Sabe-se que já estão sendo feitas análises sobre os caminhos a seguir. É claro que a pressão da torcida e a influência das palavras de Zico vão refletir nas ações futuras do Flamengo. Afinal, a pressão por mudanças e inovações já é urgente. Agora, torcedor rubro-negro, o que você pensa sobre as palavras de Zico? Você concorda que o Flamengo precisa reinventar sua gestão e sua estratégia para manter a grandeza? Será que o Flamengo deve realmente aprender com o Palmeiras? O que você acha de Zico reconhecer o rival, mas também pedir que o Flamengo se modernize? Deixe seus comentários abaixo, compartilhe com a galera e vamos juntos fazer essa conversa acontecer. O Flamengo é gigante e com Zico sempre ao nosso lado, a vitória nunca foi tão certa.